Graças e paz, amados, hoje, quinta-feira, mais uma vez, estamos iniciando o nosso culto online. Você tem nos acompanhado aí, sei que Deus tem abençoado muito a sua vida. Gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo para iniciarmos esse momento de culto e louvor ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, nos dirigimos ao Senhor nesse momento, nesse tempo. Queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem cuidado de nós, suprido as nossas necessidades, Pai, nos visitado. Acima de tudo, Pai, melhor é a Tua presença do que qualquer coisa, Senhor, nesta terra. Por isso eu peço que o Senhor venha visitar a Tua igreja, visite o Teu povo que está em sua casa, que estão nos seus lares. Pai, visita com o Teu poder, com o Teu amor. Recebe, Senhor Jesus, o louvor, a honra e a glória nesse momento, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia, amém. Abre os seus lábios e aí na sua casa, louve o Senhor comigo, cante comigo. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer, Deus do impossível, não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer, Deus do impossível, não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia. Deus do impossível.
voz ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Cremos, Senhor Jesus, que quando os homens dizem que não, quando todas as nossas tentativas já foram frustradas, é o Senhor que vem em nosso favor, que opera o milagre, que traz a vida, que estabelece a tua vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, te entronizamos e te engrandecemos, Senhor Jesus. Te entronizamos e te adoramos, Rei dos Reis. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Aleluia, somos livres. Glória ao nome do Rei dos Reis. Aleluia. Gostaria de convidar o apóstolo Raimundo para estar trazendo mais uma vez a palavra do Senhor, que tem falado muito aos nossos corações. Bem, obrigado, pastor Marcos, pela presença, as canções de louvor e adoração ao Senhor. Espero que você em casa tenha acompanhado e continue acompanhando, não é? E aos irmãos, às irmãs, das crianças aos mais maduros, experientes, né? A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, quinta-feira, é o nosso culto público, nosso culto oficial aqui no Bom Retiro, e em outras igrejas MIBs também. O culto público corre na quinta, outras, né, na quarta-feira. E eu quero também aqui dar uma palavra de gratidão aos demais pastores, pastoras, missionários, missionárias, bispos, bispas, que têm recebido essas mensagens nossas, que têm usufruído, compartilhado com seus rebanhos, com toda a liderança. Então, a todos os irmãos e irmãs eu estendo a gratidão pela sua vida, e fique firme, permaneça inabalável, firme. Porém, hoje, sendo quinta-feira, é um culto de palavra, é um culto de adoração, um culto de louvor. Sempre ao final aqui, nossos obreiros são convidados, nós ungimos as pessoas, nós oramos por elas, liberamos uma palavra sobre a vida das pessoas, individualmente, familiarmente, e as pessoas saem daqui, às quintas-feiras, totalmente diferente de como elas chegaram, né? Porque a palavra de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu quero ainda, nesta ocasião, lhe convidar para a gente ler uma escritura que está na carta de Paulo ao discípulo, né? Ao jovem Tito, né? Tito, no capítulo 2, versículo 1, o versículo 7 e o versículo 8. Diz assim:
Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. No verso 7 diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Amém, queridos? Muito bem, Paulo, ele se apresenta na Bíblia, para mim, para nós e para os que conviveram com ele, como um modelo a ser copiado e seguido. Um exemplo, o próprio Paulo se apresenta. O próprio Paulo se prontifica dizendo a seguinte afirmativa: sede meus imitadores, como eu, Paulo, sou de Cristo. Então o próprio Paulo conviveu com aquela geração toda e se tornou um modelo. E até hoje Paulo é um modelo. Tito é discípulo dele, é jovem, é um líder, é um obreiro, E Paulo está dizendo a ele para ser um padrão também. Em tudo, verso 7 do capítulo 2 de Tito, em tudo te dá por exemplo. Seja o exemplo, Tito. Você também pode se tornar um exemplo. E nós, humanamente falando, geralmente escapulimos, eu não sou modelo para ninguém, não quero ser modelo para ninguém, não quero que ninguém me copie. E alguns até vão um pouco mais além e dizem: olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas isso é escapismo, isso é coisa humana. Nós precisamos de modelos, de exemplos, e precisamos ser exemplo, mesmo com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Então Tito, ele está sendo convidado por Paulo a ser esse exemplo, a ser esse modelo em 3 áreas. Aqui tem muita coisa no capítulo 2, mas eu quero destacar apenas 3 áreas. A primeira delas é na doutrina. A doutrina era aquilo que Tito tinha aprendido, aquilo que Tito acreditava, no que o jovem pastor, líder Tito acreditava. Então a doutrina é aquilo que a gente crê, aquilo que você crê, no que a gente acredita, o que a gente crê como doutrina bíblica. A segunda coisa é o que você fala, a linguagem, a nossa fala, o conteúdo da nossa fala. A Bíblia fala que é de dentro que vem, de dentro procede as saídas da vida, de dentro de mim e de você. E a terceira área é a prática, as obras que nós estamos fazendo, praticando, que nós estamos demonstrando na prática no nosso dia a dia. Então a primeira coisa é o que nós pensamos, o que nós acreditamos, o que nós temos convicção, que é a doutrina, o que nós falamos, o que nós declaramos e o que nós fazemos, o que nós praticamos. Em primeiro lugar, eu quero me deter aqui poucos instantes na doutrina e nas obras. Eu quero dedicar mais um pouco de minutos aqui da palavra na linguagem, na nossa fala, Então, primeiramente, a doutrina, ela é evidenciada no versículo 2 do capítulo 1 e no verso 7. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, em tudo te dar exemplo na doutrina. Aqui no verso 7, eu destaquei apenas o verso 1 e o 7 do capítulo 2, a palavra doutrina. Doutrina é o nosso credo, é o credo bíblico, é o credo dos apóstolos, é o credo que foi nos ensinado, que está na Bíblia. Por exemplo, creio em um Deus único, creio no Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo como Filho de Deus, Deus encarnado, Deus gente, que nasceu,
viveu, foi condenado, foi crucificado, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado nos céus à direita de Deus Pai. O homem, todo ser humano, é pecador, nasceu em pecado, porque todos pecaram e destituíram da glória de Deus. Há uma condição deste homem encontrar a salvação, é Jesus o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o Salvador, porque Ele morreu em nosso lugar. O arrependimento, a mudança de vida, a transformação é o processo de santificação que nos prepara, nos conduz à presença de Deus e aos céus. O Espírito Santo, Ele é Deus presente aqui em nós e conosco, convencendo o homem do pecado, ao do juízo. A igreja é o organismo vivo de Jesus na terra. As lideranças, apóstolos, bispos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, são as lideranças estabelecidas conforme Efésios 4:11, e os dons espirituais, né? A lista de 9, né? 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. E por fim, todos os homens comparecerão diante do juízo, diante de Deus, conforme Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, em seguida se dará o juízo, ou seja, o julgamento virá. A separação entre o bem e o mal, luz e trevas, bode e carneiro, joio e trigo, e ímpio e justo. E por fim, o inferno para os condenados, para os que receberam a sentença de morte eterna, separação eterna de Deus. E por fim, o gozo eterno para os que receberam de Deus, vinde bendito do meu Pai, e tomai por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Então é o credo, é o que a gente crê, a doutrina. Essa doutrina básica que eu citei aqui, resumidamente, ela está subdividida em muitos itens, né? E é o credo bíblico. É aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Então, quando você tem a doutrina bíblica fundamentada no seu coração, nada abala você. Não é um professor qualquer na universidade que vai chegar e dizer que tudo é uma evolução das espécies e que o homem em si, o ser humano, não foi nada criado por Deus, é apenas uma origem, né, uma espécie que foi evoluindo, abatendo com isso o criacionismo, de que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas narinas e o tornou alma vivente. É apenas um exemplo que eu estou lhe dando, e por demais, você não vai se abalar, você não vai demover a sua fé, porque um cientista, uma pesquisa, um professor, um catedrático, um doutor, um profissional especializado trouxe uma nova teoria a respeito de tanta coisa e de outras coisas. Você não vai abrir mão, você continua bíblico. Em segundo lugar, quero destacar as obras. Paulo fala a Tito, no verso 7, que ele também fosse o exemplo das boas obras. E as boas obras é aquilo que nós praticamos, é aquilo que nós fazemos, é aquilo que a gente já atua como cristão. A Bíblia não quer que nós sejamos julgadores de ninguém, não é? A Bíblia não quer que a gente fique julgando as pessoas, ou condenando absolutamente, mas a Bíblia manda a gente adotar um padrão de observação. Conhecemos a árvore pelos frutos. O que a árvore produz é o que nós falamos dela, os frutos que ela produz. A laranja do pé de laranja, o limão do pé de limão, o mamão do pé de mamão, e por aí vai, não é? Nós vamos conhecer a árvore pelos frutos, pelo que ela produz. Isso é bíblico. Isso também se aplica à minha vida e à sua vida, à nossa vida diária, à nossa vida cotidiana. Assim como a boca fala do que o coração está cheio, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, o mesmo apóstolo Tiago, né, o primeiro pastor de Jerusalém, ele escreveu algo sobre isso. Nós vamos ler aqui no capítulo 2 de Tiago, verso 14 em diante, diz assim: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, esta fé pode salvá-lo? Então, o que o nosso irmão Tiago está dizendo é o seguinte: olha, fé sem obra é morta. Aí no verso 15 ele fala assim: se o irmão ou irmã estiver nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveita nisso? Então,
o apóstolo está dizendo assim, se você, na família da fé, nos domésticos da fé, você está vendo internamente, né, no convívio da igreja, no convívio, né, próximo, alguém que tem necessidade de alimento, necessidade de vestuário, necessidades físicas, e você não supre, então não vai valer, não vai ter proveito nenhum. Aí no 17 ele fala assim, assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Então você percebe que o apóstolo Tiago está dizendo que nós temos que, primeiramente, olhar os domésticos da fé, os de casa. Aí nós vamos estendendo, como cristãos, como pessoas e como igreja. Não é? Então as obras precisam acompanhar a fé. É evidentemente que as obras não salvam. Nós não somos salvos pelas obras. Não é? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, ele diz, olha, fomos salvos pela graça, mediante a fé, né? Pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, não dos homens, não das obras, para que ninguém se glorie. Agora, a fé sem as obras é morta. Então, eu quero concluir esse aspecto relacionado às obras e chamando a atenção para quê? Para todo aquele que crê, todo aquele que tem fé, que acredita em Deus, converteu, nasceu de novo, pratica obras, bondade, caridade, ajuda ao próximo, ajuda ao que está próximo, ao necessitado, em suas necessidades básicas. Então nós somos chamados para produzir obras, e essas obras a Bíblia também chama de fruto. A Bíblia também chama de fruto, frutos espirituais e frutos como obras humanas, carnais, que vão ajudar outras pessoas, né? Em terceiro lugar, Tito é convidado por Paulo a se tornar um modelo, não só na doutrina, naquilo que ele acreditava, naquilo que ele cria, não só nas obras, naquilo que ele praticava, naquilo que ele externava como prática de vida cristã, mas a linguagem. Deixa a linguagem em terceiro lugar, porque nós vamos demandar mais um tempinho aqui. Então ele diz assim, linguagem sã e irrepreensível. Fala, a nossa língua é esse aparelho, né? A nossa boca está aqui, o aparelho fonador, o aparelho que, através dos sons, libera as palavras, formando as frases, formando as sentenças, formando os conceitos, né? Mas vem de dentro, né? A Bíblia diz, também através do nosso irmão Tiago, no capítulo 3, verso 8 e 10, o nosso irmão Tiago diz assim, Tiago 3, versículo 8 a 10, diz assim, o verso 8, mas a língua, nenhum homem a pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Tiago está falando da nossa língua, por onde as palavras são produzidas. No verso 9 ele fala assim, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. No verso 10 ele fala assim, da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Então, o nosso irmão Tiago já está falando sobre a língua, o poder da língua, o poder das palavras, matar, destruir, dar vida ou construir, amaldiçoar os homens, bendizer a Deus. É um mal que ninguém consegue domar, mas o apóstolo está nos convidando a não ser assim, a ser diferente. E a mesma coisa Paulo convida Tito a ser diferente. Linguagem sã, linguagem saudável. Linguagem saudável. Que ninguém precise repreender você pela sua fala, pelas palavras que você libera, pelas histórias que você conta, pelos depoimentos que você libera, pela opinião que você tem sobre as coisas, sobre as pessoas. Então eu quero
chamar a atenção para você, dentro dessa fala, dentro da linguagem, que é uma das áreas que mais é atuante na nossa vida, é a nossa fala. É uma área em que, a não ser os especiais que não falam, né? Todo mundo usa para se comunicar, para fazer de um tudo na vida, né? Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, agora vamos para Efésios, no capítulo 4, Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, no verso 29, e ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe. E aí ele continua: mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graças aos que a ouvem. Ainda aos Efésios, no capítulo 5, verso 3, verso 4 e 6, Paulo diz assim: mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tola. Então você viu que no 4, 29, palavras torpe, e agora que aparece no capítulo 5, verso 4, conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas estas que não convêm, mas antes ações de graças. No versículo 6 do capítulo 5 de Efésios, Paulo diz assim ainda: ninguém vos engane com palavras vãs. Então nós temos palavras vãs, gracejos indecentes, você tem conversas tolas, e você tem no 29 palavra torpe. Então nós temos palavra torpe, conversas tolas, palavras vãs e gracejos indecentes. Eu quero chamar a minha e a sua atenção para essas 4 situações. Primeiramente, a palavra torpe, no 4:29. A palavra torpe é aquela palavra que sai da boca da gente já podre, estragada, decadente. É a palavra podre, a palavra porca, a palavra que já sai da sua boca de forma suja. As conversas tolas, a Bíblia também chama de parvoices. Voz, né? Parvoices são conversas tolas, são asneiras, besteiras que saem da boca das pessoas. São conversas, né, sem nenhum sentido. As palavras vãs, o apóstolo Paulo também, em Efésios 5, do 6 ao 9, são palavras até de não acredito em Deus, não creio que Deus existe, não acredito que Deus vai condenar o homem ao inferno, Deus vai salvar todas as pessoas, não existe inferno, não existe céu, não existe nada disso, não existe religião, para quê? Então é uma conversa vã, uma conversa que não tem sentido, né? E em último lugar, gracejos, que também está ligado a gozação e piadas, que a Bíblia chama de chocarrices. Efésios 5:4, chocarrices, gracejos, gozação, com brincadeiras, com apelidos, com, né, zoação, a gente usa muito essa palavra, zoação, e por fim, piadas que chocam, que causam estarrecimento das pessoas. Então está aqui a linguagem que a Bíblia fala que é condenável, que não é apropriada a nenhum cristão. Os nossos tempos de humoristas, piadistas, nossos tempos de internet, nossos tempos de rede social, tudo se alargou, tudo se alarmou, tudo se expandiu, né? Se a fofoca, o mexerico, a maledicência, a palavra torpe, a palavra frívola, a palavra vã, a gozação, a zoação estava ali, entre ali os amigos, né? Colega de infância, colega de sala, colega de aula ali, a parentesca, vizinhos, né? E grupos sociais que interagiam, né? Agora esse negócio está público, né? Esse negócio tomou uma proporção, né? Instagram, Twitter,
Telegram, Facebook, WhatsApp, isso tornou a comunicação, a fala escrita, né? Voz, nós temos hoje nas redes sociais, nós temos o uso de textos, uso de voz, né? Imagem, né? E visualização das postagens, né? Então olha como a coisa tomou uma dimensão, uma proporção. E aí nós, os cristãos, estamos inseridos nisso. Qual é a nossa postura, o nosso comportamento? Não mudou, meu irmão. Não pode mudar. Porque a doutrina, a sã doutrina, continua a mesma. A doutrina bíblica, o que os apóstolos ensinaram, o que os patriarcas nos ensinaram, o que os profetas nos ensinaram, está tudo na Bíblia. Não mudou. Não mudou. A nossa prática cristã, os nossos hábitos cristãos que são praticáveis, também não mudaram. Também não mudaram. A Bíblia continua dizendo o seguinte, no Salmo 1: feliz o homem, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Conselho são ideias, pensamentos. Parar é parar para ouvir, parar para entender. E se assentar é você passar a aprender para copiar, aprender para fazer. Então, o homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, o homem crente do século 21 de hoje, continua no Salmo 1. Não anda segundo o conselho, não para no caminho, não se detém, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então nós temos que buscar o padrão bíblico, o padrão cristão, os modelos cristãos. Sim, os modelos cristãos. Nós temos exemplos, padrões de modelos aqui de homens da Bíblia, e eu quero repetir: todos eles falharam. Abraão falhou, Isaac falhou, Davi falhou, Salomão falhou, Elias falhou, todos falharam. Jesus nunca falhou, Jesus nunca pecou, nunca falhou. Mas esses homens e mulheres da Bíblia, mesmo com as suas falhas, são modelos de homens de fé, de mulheres de fé, que tentaram, que se esforçaram, não é? Paulo diz que ele se esmurrava. Paulo chega a dizer que a luta que ele travava dentro dele, entre a carne e o espírito, era muito grande, era muito forte, era uma batalha diária, espírito militando contra a carne, carne contra o espírito, né? E foram homens e mulheres que lutaram, que travaram uma batalha e que foram vencedores, que terminaram bem suas carreiras. Na Bíblia está também repleta de pessoas que não terminaram bem as suas caminhadas, não terminaram bem, começaram até bem, mas terminaram mal. Mas nós temos pessoas, e muitas, a maioria delas, a grande maioria na Bíblia, terminou bem, concluiu a carreira, como o próprio apóstolo Paulo disse: acabei a carreira, guardei a fé, e agora eu vou aguardar a coroa, o prêmio que o justo juiz vai me dar naquele dia, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então eu quero convidar você a ser um buscador de modelos bíblicos, de fiéis, de pessoas, e ser também na sua geração. Alguns falam assim: quem me dera, né? Se eu fosse um Daniel, quem me dera se eu fosse um Davi, quem me dera se eu fosse um Sansão, se eu fosse um Eliseu. Tudo bem, querido, você nunca será essas pessoas, mas você é você mesmo. Você é um ser humano, uma pessoa ímpar, única, singular, não tem cópia de você, seu DNA é único, e você aceitou Jesus, o Filho de Deus, perfeito, único também, que nunca pecou, que nunca encontrou nele nenhuma falha, e que cumpriu o propósito aqui na terra, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, e que enviou o Espírito Santo para viver dentro de nós, habitar dentro de nós, e interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Você é essa pessoa que está vivendo no planeta Terra, nesse tempo
de pandemia, nesse tempo de incerteza e de insegurança. Você está vivendo esse tempo, e esse tempo você precisa ser um modelo para os outros. Na doutrina, nas obras e na sua linguagem. Eu quero encerrar essa palavra, já convidando o pastor Marcos para estar retornando aqui, em Mateus, no capítulo 12, no verso 36 e 37, o escritor, o evangelista, nos faz um chamamento, um alerta, e nos convida a ter convicção, certeza daquilo que a gente está falando, saber do peso da nossa fala. Diz assim, Mateus 12, verso 36, digo-vos, pois, que é de toda palavra fútil, toda palavra vã, toda palavra torpe, toda palavra de gracejo, toda palavra liberada da nossa boca, há de dar conta no dia do juízo. E aí ele arremata no verso 37, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, as nossas palavras têm peso, as nossas palavras, elas têm intensidade, as nossas palavras têm valor, e as nossas palavras também serão julgadas. As obras não salvam, pelas palavras seremos julgados, e a doutrina no nosso coração, as nossas convicções é que nos levarão até o final da jornada. Então, que você e eu nos esforcemos para ser esse exemplo, para ser esse padrão dos fiéis, como Paulo convidou Tito. Se esforce, não se entregue, não deixe que nada bombardeie a sua mente. Suas convicções não podem ser bombardeadas, dinamitadas, demolidas de dentro de você. Não pare de fazer o bem, ainda que o mal esteja se alastrando. O mal está se alastrando, o amor esfriou, a iniquidade está aumentando. Não, faça o bem quando você puder, a quem você puder, na hora que você puder. E por fim, tem uma linguagem santa, uma linguagem bíblica, uma linguagem de homem de Deus, de mulher de Deus. Não se preocupe com quem está aí na rede social falando o que quer, falando besteira, xingando palavrão, esbraguejando. Não, mas isso, você não precisa entrar por esse caminho. Mantenha a sua linguagem de homem de Deus e mulher de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pastor Marcos tem a liberdade aí de... Quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, Aleluia, Jesus. viver é Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nos convida, tendo Paulo e Tito os modelos, os exemplos dos fiéis, a sermos padrão para os outros também, Senhor, na doutrina, nas obras e na linguagem. Agora, Pai, nós precisamos da tua ajuda, teu Espírito Santo agindo, atuando dentro de nós, nos alertando, nos clareando dia a dia, nos instruindo. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, nesse culto de quinta, nesse final, nessa conclusão do culto. Nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, como pessoas carentes, necessitadas de uma limpeza permanente, de uma purificação permanente, em todas as nossas áreas da nossa vida, para que possamos dar um bom testemunho, para que as pessoas possam olhar para nós e ver algo de Ti em nós, e queiram Te seguir, e queiram Te servir, porque estão vendo em nossas vidas algo que vem do céu, algo que não é nosso, mas que o Senhor deu, que o Senhor plantou, que o Senhor doou. E agora, meu irmão, minha amada irmã, leve para casa agora o amor de Deus, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito, hoje e para todos sempre. Amém. Ainda nesse finalzinho, eu quero convidar você para estar conosco no culto de quinta,
né? As novas leis municipais não proíbem o culto, né? Mas nos continuam orientando, né, a manter o distanciamento, né? O nosso salão aqui é bem grande, né? Dá para fazer isso, né? Todos virem de máscara, né? Assentarmos, né? Afastados dos outros, lavar as mãos, o uso do álcool em gel, né? E nós vamos continuar realizando um culto rápido, um culto prático, né? Às 18h30, 19h30, e a gente vai estar cumprindo as normas sanitárias direitinho, obedecendo com carinho, né? Mas venha, não tenha medo, não alimente medo, não alimente pavor, não alimente dificuldade, né? Venha aí. Você no mínimo vai ver seus irmãos aqui, vai contemplar pelo olhar, né? Vai dar um tchau, vai dar um alô, vai dar um, né? Assim como eu brinco no culto, né? Ou vai até meio japonês assim, né? Meio oriental, né? Então eu quero convidar você, né? Agradecer não só ao pastor Marcos, mas agora aqui chegou no final o missionário Igor, chegou aqui, e o nosso queridão, o nosso querido Gabriel, né? Nosso Gabriel Vitor, né? Gabriel Vitor está aqui, eu acredito que está dando uma passada aí para ver a mãe, né? Para ver a família, nos ver também, né? Então obrigado a vocês pela presença, tá? Em nome de Jesus, amém, pastor? Amém. Deus abençoe vocês e até domingo, 18h30.